Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando para trazer mais um vídeo aqui sobre a história da nossa região. E para este vídeo de hoje tinha algumas pessoas que queriam vir junto, mas como eu vou estar também expondo a minha opinião sobre o assunto e creio que minha opinião ela diverge do que a história fala, então eu preferi vir sozinho. Março de 2025 estaremos fazendo 100 anos das batalhas da Coluna Prestes no município de Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira e Campoerê, porque tivemos aqui na nossa região, em março de 2025, primeiramente uma batalha em Campoerê, no dia 19, e depois na linha Maria Preta, outra batalha, alguns dias depois, se não me engano, no dia 24 de março, e alguns dias após, ainda em março, se não me falha a memória, dia 27 e 28 de março, teve a batalha na linha Separação, onde eu estou agora. O local aqui era onde antigamente tinha aquele cemitério da Coluna Prestes. Para minha surpresa, cheguei aqui, na verdade aquele cemitério foi desmanchado, fizeram um piso, como se fosse uma quadra assim, esportiva. E não tem mais aquela estrutura. Tem aqui atrás de mim aqui uma cruz, que acredito eu que seja aquela antiga cruz que o pessoal recortou ela e fechou num acrílico, né? Mas que descaracterizou, enfim, aquele monumento que tinha aqui. Bom, a Coluna Prestes, quem estudou história, quem sabe um pouco da história, sabe que ela ocorreu no Brasil entre os anos de 1924 e 1927, tendo saído do Rio Grande do Sul, percorrendo todo o Brasil, inclusive passou por alguns países sul-americanos, a coluna que foi encabeçada por Luiz Carlos Prestes. Um episódio marcante foi em Dionísio Cerqueira, onde ficaram por 2 meses aqui nessa região, ocasião em que os soldados de Prestes, que eram em torno de 800 soldados, percorreram essa região aqui, que era uma região também que não tinha cidades, eram vilas. Na verdade tinha a vila de Barracão e a vila de Dionísio Cerqueira. A vila de Dionísio Cerqueira fundada em 1903, em homenagem ao general Dionísio Cerqueira, que demarcou as fronteiras de Barracão, e Barracão também de Bernardo de Irigoyen, e Barracão, que foi definido o nome no lado paranaense para a vila do lado do Paraná. E tinha também a vila de Campoerê. Nesses 2 meses, os soldados de Prestes percorreram o interior roubando gado para alimentar seus soldados. Tivemos muitas batalhas, inclusive um vídeo que eu gravei alguns dias atrás fala de um confronto ocorrido em Santo Antônio do Sudoeste, e que é uma história bem interessante que eu convido você a assistir. Aqui em Dionísio Cerqueira, propriamente dito, teve então as 2 batalhas que eu mencionei. Na linha Maria Preta, onde foi construído um monumento. Lá foi de fato uma batalha entre a Coluna Prestes e os soldados do governo, do batalhão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. E na verdade a gente chama de legalistas, né? Então teria tido essa batalha na linha Maria Preta. E na Separação ocorreu a batalha entre 2 tropas legalistas. Numa noite em que as tropas acharam que estavam lutando contra a coluna revolucionária de Prestes. Uma era o batalhão ferroviário vindo aqui de Foz do Iguaçu, dessa região de cima, né? E outra vindo do sul. Então, aqui em Dionísio Cerqueira ocorreu aquela manobra de escapada que Prestes tanto divulgou enquanto estava vivo, né? Ele morreu nos anos 90, mas durante inúmeras palestras que participou, ele falou dessa manobra de escapada que colocava 2 tropas legalistas de frente em combate. Aqui em Dionísio Cerqueira reza a lenda que morreram 200 pessoas. É aí que a minha opinião, e essa opinião na verdade por muito tempo eu até publiquei no jornal as matérias, afirmando que de fato morreram 200 pessoas, mas eu não acredito nisso. Tendo conversado com pioneiros há uns 20 anos atrás,
inclusive aqui da linha de separação, alguns me contaram que essa história pode não ser verídica, pelo fato de que existiam em torno de umas 20 cruzes no alto da colina. Era muito comum na época os cemitérios serem construídos no alto da colina, e não na baixada próxima a Sanga, como é este caso aqui. Então, reforça essa minha ideia de que quando o governador catarinense Adolfo Conde esteve aqui na região em 1929 e inaugurou a primeira escolinha de toda essa região de fronteira. Nesse mesmo ano, ele chegou a comentar em seus escritos sobre as cruzes no alto da colina, que hoje não existe mais, inclusive existem só plantações de soja, né? Não existem cruzes ali, não existem restos. Existia apenas essa cruz mestre aqui, que talvez um morador aqui dessa comunidade tenha feito por volta dos anos 50, anos 40, anos 50, que se tinha não ficasse perdido, ele fez aquela, como se tem nos cemitérios, a cruz mestre, como um monumento de homenagem aos fatos que aqui aconteceram. Na minha modesta opinião, mas esta é a minha opinião, o que a gente tem aqui é de fato apenas um monumento e não um cemitério como a história conta. E na minha opinião também aqui não morreram 200 pessoas, morreram aí 15 ou 20 soldados naquela batalha, né? Mas são 100 anos, né? Como acabei de falar, em março de 1925 foram essas batalhas, ou seja, no mês de março fazem 100 anos deste fato. Até acho que é um momento que poderia ser feito algum acontecimento envolvendo escolas, envolvendo as associações da nossa região, para recordar esta passagem que tem lá suas particularidades. Existia uma divisão política, a turma do Prestes são chamados de comunistas, né? A turma do governo também tinha sua particularidade política, mas de qualquer forma o que nós temos aqui é a história. E outro fato que eu gostaria de comentar é que a linha de separação ela não decorre dessa manobra de Prestes. O nome da linha de separação já vinha de antes. Eu tenho, se eu puder, eu vou colocar aqui no vídeo alguns mapas que mostram que a linha de separação existia antes da coluna Prestes. Ali depois de 1903, depois da demarcação da região de fronteira e nomeação da vila de Dionísio Cerqueira, foram feitos mapas posteriores, antes da coluna Prestes. E nesses mapas consta este lugar aqui como separação. O que então contraria a história que diz que a separação ganhou o nome após a coluna Prestes em virtude da manobra de Luiz Carlos Prestes. Beleza, pessoal? Este é o nosso momento história de hoje. Agradeço a vocês pela audiência e um grande abraço a todos.